Há cerca de 40 anos, eu fazia uma longa viagem a pé em altitudes absolutamente desconhecidas dos turistas, nessa velha região dos Alpes que se estende para a Provença. Essa região é delimitada a sudeste e a sul pelo curso médio do rio Durance, entre Sisteron e Mirabeau, a norte pelo curso superior do Drôme, desde a nascente até Die, a oeste pelas planícies do condado de Venancy e os contrafortes do Monte Vetous. Ela compreende toda a parte norte do departamento dos Baixos Alpes. O sul do Drôme é um pequeno enclave de Vaucluse, a cerca de 1.200 a 1.300 metros de altitude, na altura em que empreendi o meu longo passeio por esses desertos, constituída por charnecas nuas e monótonas onde só crescia alfazema selvagem. Eu atravessava essa região na sua maior largura e depois de 3 dias de marcha, encontrava-me no meio de uma desolação sem igual. Acampava ao lado de um esqueleto de aldeia abandonada. Não tinha água desde a véspera e necessitava de encontrar. Aquelas casas aglomeradas como um velho ninho de vespas, embora em ruínas, levaram-me a pensar que talvez lá tivesse havido em tempos uma fonte ou um poço. Havia de fato uma fonte, mais seca. As 5 ou 6 casas sem abrigo, ruídas pelo vento e pela chuva, a pequena capela com um campanário desmoronado, estavam ordenadas como as casas e capelas em todas as aldeias vivas, mas tinha desaparecido todo e qualquer sinal de vida. Era um belo dia de junho, cheio de sol, mas, nessas terras desabrigadas perto do céu, o vento soprava com brutalidade insuportável. Os ruídos que faziam nas carcaças das casas pareciam os grunhidos de uma fera, incomodada na sua refeição. Tinha de levantar o acampamento. Ao fim de 5 horas de marcha, não tinha ainda encontrado água e nada me dava esperança de poder vir encontrá-la. Por todo lado, a mesma secura, as mesmas plantas lenhosas. Pareceu-me descortinar ao longe uma pequena silhueta negra, de pé. Pensei tratar-se do tronco de uma árvore solitária. Fosse o que fosse, dirigi-me para ela. Era um pastor. Umas 30 ovelhas, deitadas sobre a terra escaldante, descansavam perto dele. Deu-me de beber e um pouco mais tarde conduziu-me ao redil que situava numa ondulação de planalto. Ele extraía sua água de um furo natural muito profundo, por cima do qual tinha instalado um engenho rudimentar. Esse homem falava pouco. É próprio das pessoas solitárias, mas parecia confiante e seguro de si. Era algo de insólito naquela região. Ele não vivia numa cabana, mas numa verdadeira casa de pedra, onde se via bem com o seu trabalho pessoal. Tinha recuperado a ruína que encontrara à sua chegada. O telhado era sólido e estanque. O vento, ao passar sobre as telhas, fazia um ruído do mar sobre as praias. Estava arrumada, a louça lavada, o chão varrido, a espingarda oleada. Ao lume fervia uma panela de sopa. Reparei, então, que ele estava babeado, que todos os seus botões estavam bem cosidos, que a sua roupa estava remendada com aquele cuidado minucioso que torna os remendos invisíveis. Fez-me partilhar a sua sopa e, quando lhe ofereci do meu tabaco, disse-me que não fumava. O seu cão, silencioso como ele, estava atento, mas sem submissão. Imediatamente se tornou claro, por um acordo tácito, que eu passaria ali a noite. A aldeia mais próxima ficava a mais de um dia de caminho, e além disso, eu conhecia perfeitamente o caráter das aldeias daquela região. Umas 4 ou 5 dispersas pelos flancos das alturas, nas matas de carvalho branco, longe uma das outras, na extremidade de caminhos por onde possam passar carruagens. São habitadas por lenhadores que fazem carvão de madeira. São lugares onde se vive mal, as famílias apertadas umas contra as outras nesse clima que é de uma rudeza excessiva, tanto no verão quanto no inverno. Fecham-se no seu egoísmo, numa ambição irracional, desejando continuamente escapar-se deste lugar.
Os homens vão à vila levar o seu carvão em caminhões e voltam. As mais sólidas qualidades ruem sob esse perpétuo duche escocês. As mulheres acumulam rancores. Há concorrência em tudo, seja a venda do carvão, seja o banco da igreja, as virtudes que se combatem entre si, os vícios que igualmente se combatem entre si e a mistura geral dos vícios e virtudes, sem descanso. Sobre tudo isso, o vento irrita os nervos sem cessar. Há epidemias de suicídios e numerosos casos de loucura, quase sempre mortíferas. O pastor, que não fumava, foi buscar um saquinho e despejou sobre a mesa um monte de bolotas. Pôs-se a examinar com muita atenção, uma após a outra, separando as boas e as más. Eu fumava o meu cachimbo. Ofereci-lhe ajuda, disse-me que é assunto seu. De fato, vendo o cuidado com que trabalhava, não insisti. A nossa conversa reduziu-se a isso, quando tinha do lado das boas bolotas um monte bastante grande. Contou-se em grupos de 10. Ao fazer isso, eliminava ainda os frutos pequenos ou que estavam ligeiramente fendidos, pois observava-os de muito perto. Quando enfim juntou diante de si 100 bolotas perfeitas, parou e fomos dormir.